Olá, estamos aqui para mais um vídeo e como eu informei no meu último vídeo, eu encerrei agora o meu terceiro semestre de psicologia e estou indo para o quarto semestre agora. E eu falei um pouco das matérias que eu tive, né, nesse último semestre, e aí eu queria falar um pouco mais sobre psicologia social, que esse semestre a gente teve uma aula mais aprofundada sobre a luta antimanicomial, né? Foi uma segunda parte da psicologia social. Como eu disse, eu tive psicologia social no segundo semestre e agora teve uma continuação, agora no terceiro semestre, onde a gente falou sobre a luta antimanicomial, falou sobre o Holocausto brasileiro, que inclusive a professora indicou um documentário muito bom, chama Holocausto Brasileiro, e ele é baseado num livro, né? E esse documentário ele tem até aqui no YouTube. Eu vou falar mais um pouco sobre ele. Ela também falou da importância do CAPS, né? Da importância do SUS. Muita coisa também que eu não sabia, não sabia nem da separação dos CAPS, né? Sabia da existência do CAPS, mas não sabia que ele era dividido, né? CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3. Então também teve uma aula mais aprofundada sobre isso. E o que mais assim me chamou a atenção nessa aula foi a aula de exclusão social, né? Que inclusive depois que eu assisti o Holocausto Brasileiro, ficou mais intenso ainda esse assunto assim em mim, é por isso que eu queria trazer um pouco sobre ele. O Holocausto Brasileiro conta a história de um hospital em Barbacena, em Minas Gerais, que era um manicômio, e várias pessoas eram mandadas para lá, e lá elas sofreram várias violações de direitos humanos, com a desculpa de elas terem algum transtorno mental. Só que nem todas as pessoas que iam para lá tinham de fato transtorno mental. Muitas vezes eram moradores de ruas, pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+, que sofriam muito preconceitos na época, e elas eram mandadas num trem e simplesmente muitas delas eram jogadas lá para morrer. Estigma e que morreram mais de 60 mil, né, pessoas nesse hospital. E assim, foi uma das maiores tragédias do Brasil, inclusive. Quem não assistiu ou quem não conhece muito a história, eu recomendo assistir, porque eu acho de extrema importância. E assistindo esse documentário me trouxe várias reflexões, porque por mais que a gente tenha acabado com os manicômios, ainda existe alguns lugares que, né, agem como os manicômios agiam, e a gente ainda tem muita exclusão social, ainda nos dias de hoje. A gente exclui ainda determinados grupos, né? E tem uma parte do documentário que a mulher que escreveu o livro e também dirigiu o documentário, ela fala que no momento que ela estava entrevistando as vítimas desse hospital, algumas que sobreviveram, ela fala que ela fica tentando achar um culpado, né? Tentar entender como que deixaram chegar naquela situação. Tipo, as pessoas não viam, era culpa do Estado, era culpa do governo, era culpa da polícia, né? Porque a polícia fazia uma varredura também e jogava várias pessoas lá, moradores de rua, como eu disse. Mas ela chegou na conclusão, até uma das sobreviventes falou, todo mundo era culpado. Todo mundo via aquilo, todo mundo sabia o que acontecia. Todo mundo era culpado. Né? Então, tipo assim, não era só o Estado. O Estado tem sim uma dívida por tudo que aconteceu, mas todo mundo era culpado. Não tinha uma pessoa culpada, né? Muitas pessoas viram aquilo e ignoraram, né? Não tentaram fazer nada, digamos assim. E aí eu trouxe essa reflexão também para os dias de hoje, né? Porque o que é a exclusão social, né? Quando você pensa numa pessoa excluída da sociedade, quem que você pensa? Um morador de rua? Uma pessoa negra? Gay, lésbica, travesti? Só que quantas vezes a gente não passa por um morador de rua, enfim, na Paulista, na Praça da Sé, né, em qualquer lugar, e a gente normaliza. Tipo, existe inclusive uma frase, que é uma frase que eu detesto muito, mas que as pessoas usam bastante para normalizar as coisas, sempre foi assim, sempre existiu, sempre foi assim.
né? Sempre existiu pobre, sempre existiu pessoas passando fome, sempre existiu morador de rua, o racismo sempre existiu, então... E aí as pessoas usam essa justificativa do ai, sempre existiu, sempre foi assim, para se sentir melhor e normalizar, né? Essas coisas que acontecem, né? O racismo, a exclusão social. Então foi uma coisa que me fez refletir. E eu comecei a reparar até nas minhas atitudes, o que eu via de errado e eu já estava normalizando. Ah, é assim mesmo. Eu vi que eu normalizava muita coisa. Eu passava por muita coisa errada, assim, tipo, não prestava atenção. Parecia que só porque aquilo sempre existiu ou acontece muito, parecia que a gente começa a pensar que aquilo é o certo. É como, não sei explicar, é como se só porque a gente já tá acostumado, mesmo sendo errado, acaba passando a ser certo, sabe? Enfim. E aí eu passei a refletir, o que eu posso fazer, né? Em sentido da exclusão social, como eu posso ajudar essas pessoas. E aí também eu comecei a olhar para minha profissão e ver que toda psicologia, qualquer área que eu for entrar, ela vai ser social, né? Não interessa se eu for trabalhar com psicologia hospitalar, não interessa se eu for trabalhar até mesmo na minha clínica particular, tudo vai ter a ver com essas exclusões sociais. São coisas que vão sempre andar comigo, eu sempre vou ter que refletir sobre isso. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês pararem para analisar o que mais a gente normaliza hoje em dia que não deveria ser normalizado, né? Quantas pessoas a gente vê aí passando necessidade, enfim, até pode fazer alguma coisa. Quando a gente vê coisas erradas, a gente até pode intervir naquilo de alguma forma. Tipo, o que a gente está fazendo, sabe? A gente está normalizando ainda, né? Toda essa exclusão social, todo o preconceito. Ah, sempre existiu, então... né? Então, vamos parar de essa mentalidade de sempre existiu, então nada pode mudar. Né? A gente, às vezes, tem muito medo do novo, muito medo da mudança. Mas, gente, a gente tem que evoluir, né? A gente tem que evoluir. E eu fico imaginando se a gente não tivesse mudado, se ainda existissem esses manicômios, se as pessoas ainda fossem jogadas lá para morrer só porque a família quer se livrar daquela pessoa de alguma forma. Então, assim, assistam um documentário. Queria que vocês refletissem mais sobre esse assunto, sobre a exclusão social, sobre essa frase problemática do ai, sempre existiu, do que a gente naturaliza hoje em dia que não deveria ser naturalizado, por mais que isso já aconteça há muito tempo, entende? Então, quis fazer esse vídeo para trazer essa reflexão, para convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre a história da luta antimanicomial, assistir o documentário, entender a importância disso, entender também a importância dos CAPs, né? Que muita gente faz piadinha com CAPs, mas, gente, se vocês soubessem o quanto que o CAPs é importante, ele traz tratamentos incríveis, assim, é uma rede de apoio, assim, que deveria ser muito mais apoiada, né? O SUS também, a importância do SUS na saúde mental dessas pessoas, né? Pessoas que não têm condições, muitas vezes, de pagar uma terapia mesmo, porque terapia é caro, tenho consciência disso, não é um investimento, é um investimento muito alto e onde todo mundo deveria ter acesso, né? Todo mundo deveria ter acesso à saúde, à educação, não deveria ser uma coisa limitada por um grupo, né? Então, entendam mais a importância do CAPS. Eu vou ver se eu trago um vídeo falando um pouco mais sobre o CAPS, o SUS, como que foi. Mas nesse vídeo de primeira mão eu queria trazer essa reflexão para vocês e convidar vocês a terem essa reflexão sobre exclusão social, sobre a normalização, né, de algumas coisas erradas que a gente vê por aí. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para me ajudar, tá bom? E até um próximo vídeo.